Amém. Amém. Pode se sentar mais uma vez, por favor. E antes de abrirmos nossas Bíblias, eu queria mais uma vez comunicar à nossa igreja, eu creio que todos já sabem, mas a nossa irmã Margarida Bittencourt, depois de algum tempo de lutas, de internações, de cirurgias, foi promovida aos céus pelo nosso Senhor, né? Na madrugada de sexta-feira, então, nós pudemos ali também deixar o nosso abraço para toda a família, a marca da nossa igreja, e eu peço que você continue orando por essa família enlutada, assim também como a família da nossa irmã Inelita, né, que na segunda-feira também, depois de um longo período, irmã Maria foi recolhida aos braços do Senhor também. Então, lembre-se dessas duas famílias em suas orações, e que Deus traga consolo e conforto ao coração deles. Se você trouxe sua Bíblia, por favor, abra comigo aí na primeira carta de Pedro. 1 Pedro, e hoje nós estamos encerrando aqui, não foi bem uma série de mensagens, mas um conjunto de reflexões, onde nós pensamos algumas coisas que Deus tem para nós durante esse ano, para que nós façamos, ou então, para que nós deixemos de fazer aí para o Senhor. Então, nós vamos encerrar hoje entendendo que Deus espera que a gente deixe a nossa incredulidade, a nossa ansiedade aos pés do Senhor. Está preparado, não? Sim, então nós vimos no primeiro domingo desse nosso mês de que o que é que Deus espera de nós como pessoas durante esse ano. Deus espera que nós sejamos discípulos fiéis. E vimos lá em João capítulo 20, uma das últimas vezes em que Jesus aparece aos seus discípulos e ele diz: assim como o Pai me enviou, eu os envio. E se nós somos discípulos de Jesus, nós somos também enviados pelo Senhor ao nosso mundo. Isso não é apenas um privilégio ou então apenas um dever de missionários que estão longe e tudo mais. Isso é um dever de todo crente que é discípulo do Senhor Jesus. Depois nós vimos que Deus quer que a gente faça algumas coisas. Deus espera que nós sejamos aqueles que, através das nossas obras, nós tornemos práticas e visíveis a nossa fé no Senhor. E a carta de Tiago, no capítulo 2, nos conduziu e entendemos que Deus espera coisas de nós. Também nós vimos semana passada que Deus espera que a gente deixe a nossa insensatez para trás. E hoje eu quero fechar com uma parte 2 desse sermão, sendo Deus espera que a gente deixe a nossa ansiedade e a nossa incredulidade para que vivamos um ano cheio de experiências com Ele. Amém? Então, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Meninos, essa apresentação não é de hoje, tá? Está lá no final, por favor. Obrigado. Tiago, capítulo 5, versos 6 e verso 7. Talvez você conheça de cor, mas é sempre bom quando a gente relembra aí a partir das nossas Bíblias. Diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele... Está reverberando para vocês também aí o som? Precisa que troque? Não? Ok, vamos de novo. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa noite mais uma vez, pelo nosso culto, pela comunhão.
te agradecemos porque o Senhor é bondoso, o Senhor guia as nossas vidas a partir da Tua palavra, e pedimos que nessa noite não sejam ideias ou então apenas detalhes teológicos que ouviremos, mas que seja a voz do Senhor, Pai, a ressoar nos nossos corações, para que sejamos guiados pela Tua palavra e que ela seja a lâmpada dos nossos pés em todos os momentos. Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, existe um ditado ou uma frase que se tornou um pouco popular, que tem a sua origem nos livros de liderança, nos cursos de liderança, mas que trazem muitas lições para nós e que a sua raiz ou a sua ideia principal é muito importante para nós. Talvez você já ouviu alguém dizer para você, ou você já leu, que você precisa escolher as batalhas que você quer lutar. Já ouviram? Alguém já disse para você, escolha bem quais são as lutas que você vai enfrentar. Porque no fim das contas, existem algumas coisas que não estão na nossa alçada, digamos assim. Existem lutas ou esforços que nós não precisamos fazer tanto esforço em lutá-las. Se tem uma coisa que todo mundo aqui sabe, e que ninguém duvida, é que esse ano nós iremos enfrentar muitas lutas. Não tenha na sua mente que esse será um ano em que você não enfrentará problemas. Chegará o dia em que lá no céu a gente não terá outra preocupação senão adorar o nosso Senhor. Mas enquanto isso, meus irmãos, ser crente não traz para nós algo de uma proteção em que nós não enfrentamos nenhum tipo de batalha. Não traz para nós um antídoto, uma vacina anti-problemas. Talvez fosse até mais fácil se a gente tivesse, né? Eu tenho uma Bíblia, logo então todos os meus problemas são repelidos na minha frente e eu vou viver um ano sem nenhuma preocupação. Não existe isso. Não tem como ser assim. Mas, da mesma forma em que isso é real e que isso é verdadeiro, também é muito real e muito verdadeiro que enquanto nós enfrentamos problemas e batalhas na nossa vida, nós nunca estaremos enfrentando sozinhos. Nós sempre teremos o nosso Deus do nosso lado. Nossa Bíblia não é um antídoto anti-problemas, mas ela é talvez um energético na nossa vida que nos orienta e que nos ensina como enfrentar as batalhas que nós temos. Quando um crente dobra os seus joelhos, ele não elimina 100% dos seus problemas, mas ele consegue atravessar em paz os seus problemas. Quando nós estamos sintonizados com o nosso Deus, nós vamos entendendo que não sermos imunes não significa que nós estaremos sempre em sofrimento. Mas da mesma forma, estarmos com o Senhor nos ensina que nós passaremos e nós enfrentaremos todos os problemas que o nosso ano nos trouxer. Nós enfrentaremos todas as batalhas que chegarem a nós, desde que a gente saiba escolher quais são as batalhas que a gente vai lutar. Desde que a gente reconheça que o nosso Deus não nos coloca ou não nos deixa sozinhos nas nossas dificuldades, mas Ele nos ajuda, nos impulsiona, nos sustenta em todos os momentos, de forma em que se nós entendermos alguns princípios básicos da nossa relação com Deus e da palavra dele para nós, nós conseguiremos passar por essas lutas de forma mais branda e de forma mais tranquila. E o que é que isso tem a ver com incredulidade e ansiedade? Nós vamos entender no decorrer do nosso texto. Então nós veremos, a partir do verso 6, que nós vamos passar pelas lutas e pelas dificuldades que nós teremos, com um pouco mais de tranquilidade quando reconhecermos o poder de Deus. Bora voltar com a nossa tradição de sempre? Vamos ler juntos? Passaremos Leia de novo, por favor, o verso 6 comigo. Ele diz assim, Pedro dizendo para nós: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, ou no tempo certo,
ou no tempo oportuno, depende da sua versão. Quando Pedro escreve sua carta, e nós precisamos sempre trazer à nossa mente, meus irmãos, que todas as cartas do Novo Testamento, elas são escritas sob um pano de fundo, elas são escritas por um autor específico, para um povo específico, por um motivo específico. E aí nós vemos que Pedro, quando ele está escrevendo essa primeira carta, ele está trazendo um propósito muito claro de conseguir ajudar os crentes de uma comunidade específica a passarem por esses momentos de tribulações, de lutas, firmes na fé. Porque se você se lembra da cronologia bíblica, lá em Atos capítulo 7, acontece aquele que chamamos de o primeiro martírio, e vemos o primeiro mártir da história da igreja, que é Estevão. Estevão é morto apedrejado, ele sofre aquelas pedradas até a sua morte, e nos traz, convenhamos, uma lição incrível, que diante do apedrejamento ele ainda diz: Deus, essa turma está perdida toda. Né? E então esse momento e esse movimento na história da igreja inaugura uma série de perseguições a todos aqueles que confessavam o nome de Jesus. Por um lado, foi providência de Deus, porque foi assim que se cumpriu a ideia de fazer discípulos de todas as nações. Deus permitiu que os crentes cristãos da sua época fossem espalhados por vários lugares. E aí Pedro e Tiago escrevem para públicos muito parecidos, que estão fugindo para serem, na verdade, para não serem mortos por causa da perseguição. Então o contexto é esse de uma angústia pela vida, de uma perseguição por conta da sua fé, de consequências levadas até a morte por alguns, por conta de toda essa história turbulenta que o povo de Deus enfrenta. E é esse povo que Pedro está escrevendo para dizer que, diante dessa tribulação, diante desses problemas, nós seremos encorajados a partir do momento em que reconhecermos o poder de Deus sobre a história do seu povo, sobre a história da sua igreja, sobre as tribulações e os problemas que a nossa igreja enfrenta hoje. E Deus também é o Senhor poderoso dos problemas que você tem durante a sua semana. Deus é o Deus poderoso que cuida dos problemas que você tem no seu trabalho. Deus é o Deus poderoso que está com você durante os problemas e os desentendimentos que você tem na sua família, por exemplo. E Pedro vai trazendo algumas orientações finais no capítulo 5 para dizer: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Essa frase é o centro do que Pedro está escrevendo. Principalmente porque você se lembra que esse povo que se converteu e agora se dizia parte da igreja de Jesus e vivia assim, eles não eram gentios, ou seja, não eram todos eles até esse momento pessoas de várias nações que se converteram ao nome do Senhor Jesus. Mas, a princípio, muitos deles eram ainda judeus, e ainda sendo aqueles que levavam em consideração a tradição, que ainda tinham alguns apegos à religião, ainda assim entendiam que estarem presos à lei não era o suficiente, que Cristo era maior sobre todas essas coisas. E eles então estavam vivendo não sei se seria certo dizer, mas talvez uma desintoxicação religiosa, e aprendendo como serem discípulos de Jesus. E então Pedro traz uma frase que marca toda a história desse povo. Uma frase presente na história e na vida de muitas daquelas famílias que estavam ainda caminhando a partir do Evangelho. Se você se lembra como começou a história do povo de Israel, do povo de Deus no Antigo Testamento, você se lembra de uma passagem ou de um episódio que, se você cresceu na igreja, você talvez conheça muito bem de ponta a ponta, que é a libertação do povo de Deus do Egito. O livro do Êxodo começa trazendo a história de como Deus tirou um povo da escravidão e o tornou o seu povo eleito. Você se lembra um pouco dessa história? E essa história ela é marcada, dentre outras situações que eles viveram, mas principalmente pela ação de Deus diante daquele povo.
Porque o Deus que muda o coração do faraó, um Deus que abre o mar, um Deus que guia o seu povo durante o deserto, um Deus que providencia muitos milagres para aquele povo, um Deus que permite um maná vindo dos céus para alimentar o seu povo, um Deus que controlou cada passo, cada ação, ainda com o povo rebelde, mas cumprindo o seu propósito no meio deles. Não dá para esquecer as coisas que esse Deus faz. E nessa medida é que nós lemos alguns textos, eu peço a sua ajuda aqui comigo, tá? Quando nós olhamos para o começo do texto, lá no Êxodo, nós nos deparamos com esse texto aqui. Lá no capítulo 3, comecinho, quando Deus está dando os primeiros passos com Moisés. E ele diz o seguinte, vamos ler juntos? Eu sei... Esse é o primeiro momento na história e na escrita bíblica que essa frase da poderosa mão aparece. É a primeira de muitas, porque ela tem na sua raiz a ideia de que os maiores governantes da história, ainda que estivessem impedindo o progresso do povo de Deus, teria uma mão ainda superior. E algumas frases que nós dizemos hoje tinham muito mais significado no passado. Talvez você se lembre de muitos versículos que dizem que a mão direita de Deus ou que a destra de Deus era sobre o seu povo. Já viram isso? E essa razão e essa origem basicamente estão dizendo que a mão forte do Senhor, que é outro termo que aparece, está sobre o seu povo e está conduzindo toda a história. E se você não é canhoto, você há de confiar que a sua mão mais forte é a mão direita. Não é? Eram as mãos que os reis pegavam aqueles cetros grandes e levantavam diante do seu povo para trazer ali alguma ordem, mostrar poder, levantavam as espadas com a sua mão direita. E vem então Deus para mostrar que essa ideia ou essa força humana não se compara com a força do que o Senhor tem. Então, o rei do Egito não deixaria eles saírem, eles seriam escravos, seriam levados à morte, a não ser que uma poderosa mão tivesse sobre eles. Ainda que essa foi a primeira e não a única, lá no capítulo 6, mais uma vez nós vemos que Deus mostrando que a libertação do seu povo seria por ele a partir da sua forte mão. Vamos ler juntos? Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. A paráfrase minha aqui, tá? É Deus dizendo, agora deixa eu mostrar para vocês, aquela mão poderosa que seria a única capaz de tirar vocês, vai entrar em ação e vocês vão ver o que é que a minha mão poderosa faz sobre vocês. É Deus não precisando mostrar nada para ninguém, mas ensinando o seu povo que debaixo da sua interferência na história, da sua mão poderosa, eles seriam libertos. E depois que a libertação vai acontecendo e tudo mais, aparece mais uma vez para nós. Vamos ler juntos? Então, disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor tirou Davi com a mão poderosa, não com nada fermentado. Ainda que essas tivessem sendo as primeiras vezes que nós estamos vendo essa frase aparecendo, o povo de Deus vendo essa frase chegando entre eles, sendo marcados em toda a sua história, por essa mão poderosa guiando todos os passos, ainda acontece em outras vezes. E o povo passa por muito tempo caminhando. Eita! Podemos?
E chega um momento em que o povo está caminhando para a sua terra para chegar onde eles precisam, mas eles se enfrentam uma nova batalha em que eles não tinham também nenhuma condição de ganhar. Eles enfrentam alguns povos, alguns exércitos de Canaã, e eles sabem que não conseguem vencer, e mais uma vez aparece o que Deus faz entre eles. Vamos ler juntos? Vocês viram com os próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Meus irmãos, essa continuidade dessa frase com atenção, o livro do Daniel, você vai ver mais um momento de incapacidade daquele povo, e Daniel orando ao Senhor e o Senhor respondendo que a sua forte mão estaria sobre eles. Dentre outros textos, mas tudo isso é para que você veja e perceba que como na história toda desse povo, na raiz do que eles viveram, as histórias que os avós e os pais contavam, aquilo que a família dividia nas suas reuniões, sempre tinham a ver com essa mão poderosa do Senhor. As vidas foram marcadas, as histórias foram marcadas, e agora, mais uma vez, quando esse povo que tem essa herança, que tem esse conhecimento histórico, quando se vê diante de perseguições que sozinhos eles não se livrariam, problemas que chegavam até eles outra vez, mais uma vez, Pedro está olhando para trás, e quase que fazendo o seu povo olhar para trás e dizer: humilhem-se diante desses problemas e perseguições, debaixo dessa mão poderosa. Em outras palavras, estejam humilhados diante do Deus que tem todo o poder sobre vocês. Lembrem-se da história de tudo que vocês viram, tudo que vocês viveram, e agora olhem para Deus como esse Deus dessa mão poderosa sobre vocês. O que é que um povo fugindo, uma comunidade dispersa, alguém que não tinha mais raízes em um lugar específico, poderia fazer diante de uma perseguição quase que estatal diante deles? O que é que um povo que fugiu com as coisas que eram mais fáceis de carregar teria para lutar contra verdadeiros exércitos religiosos ou de cidades importantes? Como é que eles iriam sobreviver a essas coisas? Meus irmãos, parece que do começo ao fim da Bíblia, nós vemos que existem muitas coisas que nós não temos nenhuma capacidade de lidar com elas. Mas o que nos traz a paz e a tranquilidade é que nós conhecemos o poder do Deus a quem nós servimos. É que nós reconhecemos que Deus não se atrasa, Deus não chega depois, que no tempo certo Ele age em nós e no nosso meio, e o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre, é o Deus que olha para as nossas batalhas, para as maiores lutas que nós temos, para as dificuldades que nós não temos o que fazer, e diz: filho, acalma seu coração, esteja debaixo da minha mão poderosa. Porque é essa mão que luta batalhas que não são suas. Estar humilhado com o que Pedro está dizendo não é você estar se colocando para baixo, dizendo: Deus, eu não sou nada, ainda que a gente não seja. Tem uma outra frase que marcou o meu ano e meu começo de ano, né? Que qualquer hora eu vou escrever na parede em casa lá. Deus é bom, o diabo não presta e nós somos todos mais ou menos. Essa é a realidade da vida. Deus é bom, sabemos com certeza, o diabo não presta e nós somos todos mais ou menos. Mas ainda que esse seja um problema, ainda que seja uma incapacidade nossa, estar humilhado não é
todo o tempo ficar dizendo: Deus, eu sou isso, Deus, eu sou aquilo, Deus, eu peco nisso, Deus, eu não presto. Tudo bem, Deus já sabe tudo isso. Estar humilhado nada mais é do que permanecer consciente das nossas dificuldades e das nossas incapacidades, de fato, quietos diante de Deus. Nada mais Pedro está dizendo que não faça nada. Reconheça a sua incapacidade, esse é o sentido da humilhação. E reconhecendo a sua incapacidade, permaneça assim, debaixo da mão de Deus. Eu acho muito esquisito como uma geração de crentes olha para as suas incapacidades como sendo lutas que eles mesmos precisam lutar. Como é estranho quando nós vemos que incapacidades, elas nos param, nos travam, mas nos fazem ter uma experiência de vida ruim, em que nós valorizamos muito as incapacidades para nos tornarmos melhores nelas. Em um certo sentido, isso é até saudável. Mas o estranho é que diante das incapacidades e diante de um Deus que diz: permaneça assim e confie em mim, parece que nós queremos lutar uma luta que não é nossa, tentando mostrar ou provar para alguém, ou até para Deus, que nós podemos sim fazer muitas coisas, independentes da mão do Senhor sobre nós. E aí nós nos confrontamos com Paulo dizendo que é na fraqueza dele que o poder de Deus se manifesta de forma ainda maior. Nós queremos lutar lutas que não são nossas quando nós nos vemos diante de situações que nós não temos o que fazer. E a última ação que nós temos é a oração. Eu tenho um colega de seminário que a princípio todo mundo achava que ele era doido no começo, mas no final todo mundo quis ser parecido com ele, né? Porque ele tinha uma vida e uma constância de oração, meus irmãos, que era impressionante. Era de fato invejável. E ele levava essa ideia da oração para todos os sentidos da sua vida. E o interessante é que às vezes a gente saía do trabalho, ia para a aula, estava cansado, calor ou frio, a chuva, tudo mais, e vez por outra a gente não se sente muito bem, né? E eu me lembro que o que a gente mais tinha era dor de cabeça. E aí alguém virava na sala e falava: ô gente, eu estou com uma dor de cabeça, alguém tem um dipirona? Ele antes do dipirona tem a oração, peraí, vem aqui. Chegava com a gente e orava pela dor de cabeça. Ele: agora sim, você quer um remédio? Toma o seu remédio aqui. Às vezes a gente estava ali, saía do intervalo, ia comer alguma coisa, e o mais barato do que tinha para o seminarista na época era um infeliz de um quiosque do ragazzo que ficava na esquina da igreja. Da igreja não, do seminário. E a gente saía e ia comer aquele negócio. Meus irmãos, eu nunca vi algo que dá tanta azia em alguém como aquelas coxinhas. São muito boas, mas a azia é impressionante. E aí a gente começou a criar ali os nossos métodos, e todo mês alguém comprava uma cartelinha de Eno e deixava lá no seminário, porque era o mais barato de comer. Vai dar azia, então compra sabendo que depois você vai tomar o Eno. E quando a gente estava com aquela queimação toda, alguém falava: gente, eu vou para o Eno, hoje não vai dar certo. Ele levantava e dizia: não, peraí, oração primeiro, depois você toma o seu Eno. E todo mundo achava que ele era meio doido, né? Os mais tradicionais diziam que ele era muito pentecostal, aquela coisa toda. E numa besteira toda, até o dia em que nós vimos que ele estava começando de fato a ter alguns problemas, e ele caiu chegando no seminário e quebrou o braço sem saber que o braço estava quebrado. E aí já foi toda aquela coisa, quem está com carro, quem está perto e tal, não sei o que, ele falou: gente, antes do hospital a oração. Nós pensamos: mas não é possível, até quando ele está com o braço quebrado nele mesmo. E aí foi um constrangimento gigantesco, porque era sempre ele que ia, levantava e orava. E ele foi e falou: gente, eu vou orar, mas depois alguém ora por mim aqui, por favor. E a gente foi, todo mundo constrangido, oramos pelo braço dele, falamos: vamos agora para o hospital? Ele falou: não está doendo muito não, vou ficar para a aula. E ele ficou a aula o tempo todo. Ficou até 10h30 da noite com o braço quebrado. Saiu de lá, foi para o hospital, e ele teve que fazer uma cirurgia no braço do ponto que ele quebrou e não sei o quê. E o médico olhou para ele, e foi eu e mais 2 levando ele lá. E o médico perguntou: rapaz, como é que você aguentou a dor desse negócio? Ele: doutor, você não sabe não? É a oração. É a oração. Pô, inclusive, o senhor conhece o Jesus que cuida de nós quando nós estamos orando? E o médico tomou um susto, eu vou orar agora pelo senhor. O que o senhor está passando? Fala para mim.
E o médico assim, meio estranho, ele, eu tô com sono por causa do plantão, né? Então abaixa a cabeça aqui, eu vou orar pelo seu sono. Começou a orar, Senhor, acorda esse médico em nome de Jesus. Cuida dele para ele estar com força aqui e tal. E aí ele ficou internado, os pais dele chegaram, nós fomos embora. E aí depois, no outro dia, ele disse que o médico passou lá e falou, esse negócio de oração funciona porque eu tô acordado. Mas agora eu vou para casa, eu tenho que dormir. Ora aqui para eu dormir em casa. E ele foi e orou. E todos os dias ele foi passando, e no fim das contas não é que o ortopedista que atendeu ele no primeiro dia, na consulta de retorno pós-cirurgia, falou para ele, eu estava com um monte de problema em casa, eu estava vivendo uma vida infeliz, eu estava cheio de lutas e de problemas, depois daquele dia seu aqui, na minha folga eu fui na igreja, agora eu sou crente também. Agora abaixe sua cabeça que eu vou orar pelo seu braço. E o médico começou a orar por ele, tudo no fim das contas. E no fim das contas, o que era o doidinho da sala se tornou o nosso herói. E todo mundo começou a viver do mesmo jeito. Porque, meus irmãos, alguém que diante das suas dificuldades e diante das coisas que são quase incontroláveis, precisa reconhecer o poder de Deus sobre você. E com isso, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que você não tenha que ir para o médico, que você não deva tomar remédio, faça tudo isso se é a sua necessidade. Mas antes disso, lembre-se que tem um Deus que continua cuidando de você. Tem um Deus que se agrada quando nós nos reconhecemos incapazes e dizemos, Senhor, eu não consigo, portanto, sabendo que a tua poderosa mão está sobre mim, eu te entrego essas lutas aqui, eu te entrego esses problemas, eu deixo diante do Senhor, e o Senhor com a tua forte mão vai cuidar de mim. E isso é o exercício da nossa fé. Isso é uma vida que agrada a Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos deixar, muitas vezes, a nossa incredulidade para trás, para que a gente viva uma vida nova com o Senhor. E quando nós pensamos em incrédulos, nós estamos pensando simplesmente em pessoas que recusam crer que Jesus existiu como Filho de Deus, que tem um Deus que existe. O incrédulo é só o ateu. Mas deixa eu dizer para você, muitas vezes, os incrédulos somos nós. Que nos desesperamos, que perdemos o nosso autocontrole, que perdemos o senso de que Deus está conosco em todo o tempo, porque parece que se Deus não vir na nossa frente, não aparecer um anjo aparecer para a gente, para dizer alguma coisa, a gente tem dificuldade de crer. E ser incrédulo é justamente isso. Meus irmãos, nesse começo de ano, nós precisamos reconhecer o poder de Deus sobre nós e deixar esse negócio de incredulidade para trás. Precisamos crer mais. Precisamos viver mais perto do Senhor. Precisamos entender que existem momentos na nossa vida que a nossa luta não vai pela nossa mão. Tem uma coisa que os crentes mais antigos geralmente dizem, né? Você pergunta, e aí, tudo bem na sua casa, seu trabalho? A pessoa fala, só Deus na causa, né? Já falaram isso, sim ou não? Eu já falei um monte de vezes. Só Deus na causa. E deixa eu dizer para você, se for só Deus na causa, nós estamos bem. Se for só Deus na nossa causa e nos nossos problemas, nós estamos bem. Porque o Deus que nós servimos, meus irmãos, é esse Deus que estende a sua mão poderosa sobre nós, que nos sustenta, que nos leva em frente, que nos impulsiona. E Deus quer que a gente deixe essa autossuficiência e essa incredulidade para trás, para que a gente viva um ano mais perto do Senhor. Amém? Mas isso exige uma outra coisa de nós, que é lançarmos sobre Ele as nossas ansiedades. Vamos juntos de novo? Passaremos... Nós só conseguiremos chegar no ponto de lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades se o primeiro ponto que nós falamos estiver muito bem estabelecido sobre nós. Reconhecer o poder de Deus significa que nós depositamos toda a nossa fé nele e assim vivemos dependentes do Senhor. E nós só conseguimos lançar ansiedade sobre ele a partir do momento em que a nossa fé está estabelecida. Você confiaria na mão de um advogado fazer uma extração do seu dente? Confia ou não? Você deixaria?
De jeito nenhum. Você chegaria para um dentista para dizer: doutor, olha só, eu preciso abrir um processo, você faz para mim? Você confiaria? Se a gente não confia, a gente não faz. Mas, se a gente confia, a história muda. A Kézia de manhã trouxe um exemplo muito legal para a gente, de quando o Pedro vai pular, de algum lugar, e o André está lá, ele simplesmente vai e pula, porque ele conhece quem é o seu pai. Essa confiança da proximidade, da relação íntima, que faz a gente dar passos em, muitas vezes, momentos e circunstâncias que a gente não teria como fazer, mas a gente faz porque a gente confia quem é o Deus que está do outro lado, esperando a gente para nos segurar. É confiando em Deus que nós podemos cantar com o nosso coração sincero, aberto, e dizer que nos braços do Senhor é o nosso descanso. Porque se não for, a gente não descansa. Se não for muito bem estabelecidos, a gente não consegue chegar diante de Deus para deixar as nossas ansiedades sobre Ele. Porque a incredulidade nos leva a duvidar das coisas mais básicas dos nossos dias. Em muitos momentos nós dizemos: eu creio que Deus vai abrir uma porta de emprego. Mais ou menos. A gente crê mais ou menos. E é importante a gente fazer uma separação aqui. Quando nós estamos falando sobre essas ansiedades, nós precisamos entender e precisamos inclusive reconhecer que existem hoje, no nosso mundo pós-moderno, pós-pandemia, com tanta coisa que a gente passa e que a gente acontece, de que existem sim quadros de ansiedade que você precisa de um profissional. Isso nós falamos muito ano passado, tivemos uma EBD sobre isso, mas eu queria mais uma vez trazer isso para você. Meu irmão, se você sofre com uma ansiedade, como um quadro clínico, pelo amor de Deus, não tenha na sua mente que por ser crente você não precisa de um psicólogo. Não é pecado e não é fraqueza um crente fazer terapia. Se você precisa de ajuda clínica, procure ajuda clínica. Se você precisar tomar um comprimido para alguma coisa, se for realmente necessário, tome os comprimidos. Cuidar da nossa saúde mental é extremamente importante. Mas a única ressalva a você: precisa de terapia, precisa de um psicólogo? Vá, mas procure um profissional cristão. Procure um bom psicólogo crente. Procure um bom psiquiatra crente. Porque eles saberão entender como você deve lidar também nesses casos com a sua fé. Ok? Lançar as ansiedades não é deixar de sofrer com esses problemas chamados ansiedades do nosso tempo. Mas, por outro lado, existem algumas ideias, e o que Pedro está trazendo com ansiedade, talvez uma outra tradução muito cabível aqui, seriam as nossas pré-ocupações. Quando dizemos que estamos preocupados, nós estamos pré-ocupando a nossa mente com coisas que ainda não aconteceram. Em outras palavras, ansiedade. E a ideia de Pedro, que não tinha toda essa questão de conhecimento, clínica e tudo mais, mas Pedro está dizendo, se por um lado nós não temos condições de lutar algumas batalhas, mas elas são do Senhor lutar com a sua mão poderosa por nós, por outro lado, se está nas mãos de Deus, nós não precisamos encher e alimentar o nosso coração de ansiedade por conta desses problemas. Se existem coisas que Deus faz por nós, nós podemos acalmar o nosso coração e lançar sobre Ele e olhar para Deus como sendo Deus que nos sustenta e jogar sobre o Senhor algumas coisas que estão preocupando o nosso coração. Em outras palavras, nós não precisamos nos submeter a viver com sentimento de angústia em todo o tempo, porque Deus tem cuidado de nós. Nós não precisamos nos alimentar de ansiedades, porque Deus tem cuidado de nós. Nós não precisamos travar a nossa vida por não ver a resposta de Deus naquele momento, porque Deus tem cuidado de nós em todo o tempo. Meus irmãos, convenhamos aqui, quantas lutas e dificuldades você passou no ano passado? Dá para contar nas duas mãos, será?
ou passa? Quantas dificuldades você teve? Muitas? Poucas? Nenhuma? Alguém com nenhuma? Se tiver, nós vamos embora, porque é impossível. Mas são muitas. Mas, meus irmãos, da mesma forma, quantas vezes você viu Deus cuidando de cada um dos problemas que você teve? Quantas vezes você viu a ação de Deus pertinho de você? Quantas vezes você viu coisas que eram insolucionáveis e Deus trazendo um escape para você? Quantas vezes você viu isso durante o ano? Será que nós não tivemos provas da bondade de Deus durante o ano que passamos? E se nós pudermos ver a ação de Deus, será que realmente precisamos ficar nos alimentando de tanta ansiedade durante o ano? Será que nós não podemos também fazer um esforço de fé e crescimento de fé? E de fato lançar essas ansiedades aos pés do Senhor? Nós sabemos que Ele cuida de nós. Nós tivemos em dezembro, em um dos nossos cultos de oração, um momento em que nós compartilhamos algumas coisas e os irmãos que estavam online também escreveram, e foi um momento muito bom, porque eu perguntei, compartilhe um momento de dificuldade que você teve durante o ano e que de repente Deus trouxe alguma resposta para você. E foi maior o número de vezes e de histórias que nós pudermos ouvir sobre essa mão poderosa de Deus nas nossas vidas, do que o número de lutas e de problemas que nós ouvimos aqui. A gente viu mais vezes bênçãos de Deus sobre nós do que problemas que nós enfrentamos durante o ano. E isso é raríssimo de acontecer, porque é natural, nós vamos vivendo e parece que o sofrimento do dia a dia vai tendo mais impacto e gritando mais alto, mas vez por outra, se nós paramos e olhamos para trás, nós vemos que Deus sempre age no tempo certo. Ele sempre surpreende cada um de nós agindo no momento específico que mostra que Ele tem cuidado de nós, e por isso é que nós lançamos as nossas ansiedades. E outra coisa interessante para nós, quando Pedro fala sobre lançar as ansiedades, ele está trazendo uma metáfora para nós, que é uma figura muito interessante, e que talvez você já tenha visto algo assim. Se você, como eu, já foi do interior ou passou um tempo por lá, você já ouviu falar na pesca de tarrafa? Já ouviram falar na pesca de tarrafa? Alguns já. Como é que é isso? O mais legal da pesca é o tradicional, né? E que o tradicional não é comprar ração e tal, é você ir lá na terra, ficar fuçando, arrancar minhoca, ou procurar verme em árvore, que também funciona, fica a dica, né? Para você ir pescar e pegar o peixe, aquela coisa toda. Mas a pesca de tarrafa é muito comum no interior, porque tem lugares que a subsistência mesmo da cidade ou do bairro vem dos peixes que eles pegam. Então é um negócio que realmente é uma obra de arte. Eles pegam uma rede gigantesca, dobram de um jeito específico, para que ela vire tipo um cilindro. Eles colocam na mão, amarram ali a corda que eles vão puxar de volta, mas eles precisam mirar num lugar muito específico, e como uma obra de arte, eles pegam aquela tarrafa e jogam longe onde eles miraram. Só que esse jogar não é um jogar de você pegar, é como se você estivesse jogando uma pedra. Porque ao longo do movimento em que a rede faz para cair na água, ela precisa ir abrindo a rede pouco a pouco. E quando o pessoal grava, e você vê lá no devagarzinho, no 0.5 lá do YouTube, é um negócio lindo, aquela rede abrindo e tudo mais. Mas para eles conseguirem alcançar esse objetivo, eles têm que mirar num lugar específico e jogar com força para ir longe, para que a rede funcione. A ideia do lançar de Pedro é exatamente essa. É a gente mirar em Deus, colocar o nosso foco no Senhor, pegar aquelas coisas que não são da nossa alçada, nos humilharmos nas nossas incapacidades, confiarmos na mão poderosa do Senhor e jogarmos longe para que vá lá no Senhor os problemas que nós temos. E meus irmãos, não dá para a gente lançar uma coisa se a gente não abrir mão dela. Concorda comigo? Não dá para a gente jogar alguma coisa ou jogar os nossos problemas para o Senhor se nós não estivermos dispostos a abrir mão dos nossos problemas. Pode parecer muito estranho, mas, por muitas vezes, parece que a gente amarra os problemas com a gente, porque eles têm que andar com a gente.
É aquela ideia de que o crente, se não estiver sofrendo, ele não está bem. O crente tem que sofrer. O crente tem que se lascar. Porque se ele estiver bem, não, alguma coisa está errada. Deus não está feliz comigo se eu estiver bem. Eu tenho que estar sofrendo o tempo todo. Meu irmão, se esse é o seu caso, que a sua mente seja liberta em nome de Jesus. Nós precisamos pegar coisas que não estão nas nossas mãos e, de fato, nós arremessarmos no Senhor, abrirmos mãos dos nossos problemas e deixá-los com o Senhor. Desapega do seu problema. Cria um OLX espiritual na sua mente e desapega de tudo que não é seu e deixa nas mãos do Senhor. Se nós confiamos, nós entregamos nele, e meus irmãos, nós não precisamos ficar alimentando alguns sofrimentos na nossa vida. E me permita com muito amor dizer isso para você, de que existem problemas na nossa vida e na nossa dinâmica, que nem sempre são tão grandes quanto a gente pensa que são. Tem problemas que nem sempre são tão problemas quanto a gente acha que é. Parece que os nossos momentos de sofrimentos, eles potencializam aquilo que a gente sente, de uma forma que algo pequeno se torne algo muito grande, e nem sempre é assim. Eu diria para nós que nós muitas vezes carregamos a síndrome da mãe. Mamães, entenda o que eu vou dizer, tá? Foi o termo que eu achei, não é esposa, é mães. Por quê? Qual é a questão da mãe? Se a sua mãe é uma baixinha brava igual a minha, você certamente já passou por isso. Você vai na cozinha, imagina o cenário comigo, tá? A mãe limpou a casa toda, varreu, passou pano e tal, e você entra na cozinha para pegar um copo de água. Quando você sai com um copo de água na mão, você esbarra no filtro e 2 pequenas gotículas de água caem no chão. Foi esse o cenário que a minha mãe apareceu do nada, brotou do meu lado, com aquela gotinha de água antes de eu poder limpar. E minha mãe vira para mim e diz: você molhou o chão inteiro. Você não tem empregada para limpar a casa. Você sujou a casa inteira com 2 gotinhas de água que caíram no chão. Já passaram por isso? Mamães, confessa para mim, é intencional esse negócio? Não. É de propósito? Não. Isso daí. Não é a esposa, é a mãe. Talvez aconteça algo parecido, talvez, mas estamos falando da mãe. Não estou falando da esposa, estou falando da mãe. Parece que tem problemas que surgem na nossa vida, meus irmãos, que são isso. É uma conta a mais que você não esperava, mas que não vai acabar com a sua vida financeira. E parece que você é a pessoa mais falida do universo. É o seu chefe que olhou estranho para você. E não é por isso que você tem que passar a noite toda chorando que você vai ser demitido. Nem sempre é isso. Nem sempre o seu pneu do carro está furado, acabou com a sua semana, não. Tem coisas que a gente não precisa carregar como se fossem gigantescas e não são tão grandes assim. Tem problemas que com um pouquinho de esforço você consegue resolver. E eu garanto para você que é menos esforço do que você viver e levar a sua vida carregando esses problemas com você. Meus irmãos, nós precisamos aprender a confiar no Senhor e lançar as nossas ansiedades, inclusive, para que a gente consiga dimensionar quais são os reais problemas que nós temos. Quais são os verdadeiros pesos dos problemas que nós temos. Quais são realmente os tamanhos das ansiedades que nós estamos carregando e que nós não precisamos levar com a gente. E se você, principalmente se você já é casado, convenhamos que as brigas maiores em tempo, em duração e em energia gasta num casal não são as brigas com maiores problemas, mas geralmente são as coisas menores. Porque quando vem um problema realmente grande, parece que os dois criam um senso de ter que resolver aquele problema, e por um tempo reina até uma certa paz para conseguir lidar com as coisas. Mas, por exemplo, se você, sem querer limpar a sujeira de café da pia com um pano de prato branco, parece... Não estou falando da esposa, é minha mãe. Parece...
Brincadeira. Eu já confessei meu pecado aos irmãos que eu fazia isso antes no começo, né? Mas parece que uma coisa dessa, tão pequena, cria um problema gigantesco. E meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu prego isso aqui pensando no meu próprio coração, porque eu tenho essa tendência. Eu sou alguém ansioso e confesso meus pecados diante de vocês. Essa semana eu já sonhei 3 vezes com a gente colocando as cadeiras aqui dentro. Eu fico tendo que lidar com isso. Eu sou esse cara que quando estava no trabalho, meu chefe chegava batendo na porta, eu pensava, ih, rodei, é hoje, vou embora, vou ser mandado embora. E não produzia em nada, simplesmente por causa do mau humor do infeliz chefe lá. Esse tipo de coisa aqui que eu vivi muito. E eu digo a vocês que a gente consegue viver e vencer essas etapas quando nós lançamos nossas ansiedades no Senhor. Quando nós deixamos diante de Deus o nosso coração aberto para dizer, Senhor, aqui realmente eu não tenho o que fazer. Eu não tenho mais para onde ir. Não vai mudar nada eu gastar energia pensando, sonhando, imaginando coisas que vão acontecer. Mas eu sei que eu posso deixar aos pés do Senhor. E meus irmãos, como é libertador nós deixarmos para trás esse tipo de ansiedade. Como é libertador nós podemos dobrar os nossos joelhos antes de surtar com tudo e com todos. Como é bom quando nós entendemos que nós podemos recorrer ao nosso Deus. Talvez para que você viva uma vida um pouquinho mais tranquila esse ano. Talvez para que você agrade mais o Senhor e possa estar mais perto dele. Você precisa desapegar dos seus problemas. Você precisa lançar aos pés do Senhor. Deixar com Ele. Deixar na mão de quem resolve a coisa. Confiar mais no Senhor. Exercer mais a nossa fé. E assim a gente passa pelas nossas lutas e os nossos problemas, sem deixar de olhar para a mão poderosa do Senhor, mas limpando o nosso coração daquilo que a gente não precisa carregar. Nós precisamos tomar cuidado com as inversões que nós fazemos, porque tem problemas que nós podemos resolver de maneira muito fácil, e nós terceirizamos inclusive para Deus. Convenhamos que fazer um plano financeiro equilibrado, você consegue fazer. Quebrantar o seu coração e pedir perdão para alguém, você consegue fazer. Ser um melhor funcionário, produzir mais, usar o seu tempo da melhor forma, você pode fazer isso. Tem muita ferramenta para te ajudar. São coisas que estão às suas mãos de fazer. Se programar melhor nos seus horários, você consegue fazer tudo isso. Mas coisas que você não consegue fazer, precisam estar nas mãos do Senhor. Você pode pedir perdão, e a pessoa pode te perdoar, e vida que segue. Como você pode passar muito tempo pedindo perdão a alguém, e se essa pessoa não aceitar o seu perdão, meu irmão, entrega nas mãos do Senhor. Diz, Senhor, a minha parte eu fiz, a partir daqui eu não tenho o que fazer. Você não precisa passar a vida remoendo porque alguém não te perdoou. Você fez a sua parte, está nas mãos do Senhor. Você foi demitido, perdeu o seu trabalho com a consciência de que você fez o seu melhor. O próprio Jesus nos disse, se Deus que nos ama como Pai vai dar migalhas para os seus filhos, vai deixar de cuidar. Não é nem Salomão em todo o seu esplendor teve as vestes que um simples lírio do campo tem, quanto mais nós que somos filhos amados do Senhor, não teremos também? Deus disse que vai cuidar de nós. Deus disse que vai suprir as nossas necessidades. Eu posso fazer o meu melhor. A partir do momento em que isso saiu do meu controle, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Eu confio no Senhor. Eu deixo essas minhas preocupações aos teus pés. Mas para isso nós precisamos ter consciência de que a nossa parte está feita. E Deus cuida do restante. E assim nós seguimos, confiando e deixando aos pés do Senhor. Meu irmão, você não é o super-homem, capaz de resolver todas as coisas, e o mundo estará a salvo quando você estiver lá. Meu irmão, você não é a super-mulher, com todas as forças do universo, não. Mas nós servimos a um Deus que pode todas as coisas.
Talvez para você conseguir liberar o seu coração e deixar um pouco dessa ansiedade, você possa fazer uma oração e dizer: Senhor, eu confio muito no Senhor e eu preciso ver essa mão poderosa do Senhor aqui diante de mim. Eu preciso aprender a confiar mais. Eu preciso aprender a lançar as minhas ansiedades. Porque no fim das contas, tudo isso que nós falamos só podem ser frutificadas de um coração que conhece a Deus, que está próximo de Deus. E uma coisa vai sendo alimentada na outra. Quanto mais perto nós vamos. Amém? Que Deus nos permita esse ano viver um pouquinho diferente. Eu gostaria de pedir que você ficasse de pé nesse momento, que você fechasse os seus olhos e, se for o seu caso e se estiver no seu coração, que você pudesse entregar ao Senhor a sua ansiedade também. Entregar ao Senhor os seus problemas, pedir para que o Senhor manifeste perto de você o poder dele. E muitas vezes essa manifestação do poder não é um furacão de fogo na sua frente e tudo mais. Mas talvez seja você ter uma noite de sono bem dormida, como um filho que está dormindo, descansando perto do pai. E isso muda tudo. Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos e nos humilhamos diante do Senhor, diante da nossa incapacidade de cuidar de tanta coisa na nossa vida, Pai. Nós reconhecemos que existem problemas, situações diante de nós que nós não temos mesmo o que fazer, Pai. Mas nós estamos perto do Senhor. Nós estamos confiantes de que o Senhor cuida de nós. E Deus, como é difícil em muitos momentos nós conseguirmos alimentar a nossa mente, o nosso coração, dessa esperança inabalável no Senhor, Pai. Como nós sofremos com tanta coisa, Senhor. Como nós temos dificuldade, às vezes, de desapegar de problemas que estão perto de nós. Mas sabemos que o convite do Senhor é para que a nossa vida seja diferente, Pai. Nós sabemos que podemos deixar os nossos fardos diante do Senhor e descansarmos, porque o Teu fardo é leve sobre nós. Nós podemos, Senhor, lançar diante de Ti as nossas incapacidades, porque sabemos que o Senhor pode todas as coisas. E nós cremos, Deus, que o Senhor é um Deus onipotente, é um Deus que cuida de absolutamente todas as coisas, o Deus soberano sobre o mundo inteiro, Pai. Mas precisamos aprender a crer mais no Senhor, Pai. E nos ajuda diante disso, fortalece o nosso coração. Da mesma forma, Senhor, nos ajude a desapegar das nossas ansiedades e das nossas preocupações. Nos ajuda, Senhor, a gerir melhor as nossas emoções, Pai. Nos ajuda, Senhor, a controlar mais o nosso ego, que muitas vezes implora por uma atenção de pessoas, Pai. Ó Deus, nos ajuda a dimensionar aquilo que realmente aflige o nosso coração. Nos fortalece para lidar com essas pequenas coisas que roubam a nossa paz, Senhor. Nos ajuda a encontrar o descanso para nossa mente no Senhor também, Pai. E que tudo aquilo que estiver ao nosso alcance seja feito para engrandecer o Senhor, Pai. E que sejam completos com a Tua ação nas nossas vidas em todos os momentos, Senhor. Nós Te agradecemos, porque perto está o Senhor daqueles que procuram. Nós queremos procurar e pedimos que o Senhor nos permita achar a Ti em todos os momentos, Pai. Nos dá, Senhor, uma semana abençoada por Ti. Nos dá, Senhor, a experimentação do descanso no Senhor. E nos ajuda a deixar para trás tudo isso que não vem do Senhor, Pai. Cuida, Senhor, dos nossos dias, da nossa família. Cuida, Senhor, daqueles que precisam muito da intervenção do Senhor. Que eles vejam a Tua mão poderosa sobre eles o mais rápido possível, Pai. Nós Te agradecemos e pedimos que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão do Santo Espírito do Senhor com as suas consolações sejam sobre nós, hoje e até a volta do Senhor, em nome de Jesus. Amém.